sou Eduardo Burlamac e você está no canal Democracia Radical, no programa Que Viagem é Essa? Com o tema Esquerda, Direita e Centro. Esquerda, Direita e Centro, que viagem é essa? Para entendermos esses conceitos, temos que ir à história e ver a Revolução Francesa de 1789, quando o rei Luís XVI chamou os três estados para elaborar novas leis sobre tributos, já que a França naquela época estava numa profunda crise econômica. Os três estados eram constituídos pelo primeiro estado, formado pelo clero, baixo clero e o alto clero, o segundo estado, que era formado pela nobreza, de onde vinham os reis, e o terceiro estado, que era o povo, que constituía o resto da população francesa, que era aproximadamente entre 98% a 99% dos franceses, que eram trabalhadores, jornaleiros, que trabalhavam por um dia de trabalho, que eram também a burguesia, ou seja, era toda a complexa sociedade do trabalho na França. Os delegados eleitos, particularmente do terceiro estado, que era formado por mais de 50%, aproximadamente 50% dos delegados, se rebelaram contra as ordens do rei, que só queria que se criasse novas leis em relação aos tributos, e resolveram criar uma nova constituição à França, com a aliança do terceiro estado com parte da baixa nobreza e do baixo clero, que eram favoráveis a reformas sociais. A nova Assembleia Constituinte, reunida no Salão da Pela, se dividiu em três grupos. A primeira, à esquerda, se reunia os jacobinos. À direita, os girondinos. E no meio de tudo isso ficava a planície, o centro. Os jacobinos eram constituídos pela população mais pobre, os jornaleiros, trabalhadores assalariados, a pequena burguesia mercantil e assim por diante. Enquanto os girondinos era constituído pela alta burguesia e parte da nobreza e do alto clero que resolveram continuar na Assembleia Constituinte. A planície, ou centro, que era constituído por delegados que não tinham uma posição definida, e ora votavam nos jacobinos e ora votavam nos girondinos, constituíam o meio do Salão da Pela. Tá? E assim estava a Assembleia Constituinte e o primeiro conceito de esquerda e direita na história. O conceito de esquerda e direita irá evoluir no decorrer do século XIX, principalmente com a evolução do pensamento liberal democrático, que defendia o voto universal, o voto secreto e outras medidas democratizantes. E com o avanço e com o desenvolvimento do pensamento marxista, baseado na luta de classes. Esses dois conceitos, o liberalismo social e o marxismo, vai fazer que as ideias de centro, esquerda e direita irão se posicionar e evoluir para uma posição mais classista. A partir daí, esquerda será todos os setores que defenderem os interesses da classe trabalhadora e seus setores em torno dela. E direita seria os setores que defendem o pensamento liberal, econômico e as ideias e o pensamento da elite. O centro continuará sendo concebido como um setor que ou está acima do muro ou defende posições que não sejam nem de esquerda ou direita, chegando em alguns casos a se desenvolver uma espécie de terceira via ou propostas de terceira via alternativas a esses dois conceitos. Para entendermos o conceito de centro-direita e esquerda dentro do Brasil, nós temos que entender que a história do Brasil e da Europa e dos Estados Unidos foram diferentes. O Brasil teve trabalho escravo e uma imensa concentração fundiária que permeou todas as relações de poder no Brasil e passou a se transmitir também para as sociedades urbanas após o processo de industrialização. Portanto, os conceitos de centro-esquerda e direita no Brasil, eles são bem diferentes, exemplo, com a realidade americana,
em que não existe nenhum conceito de esquerda. Até pouco tempo não existia esse conceito. Ele era chamado liberais contra conservadores, que eram os republicanos. Tá? O Brasil ele tem mais próximo do conceito de direita e esquerda da Europa, baseado em questões de classe social. Mas o Brasil tem uma outra realidade. Centro no Brasil significa alguém em cima do muro, ou uma posição não muito bem definida, ou uma terceira via. Na prática, o centro no Congresso são amplos setores que, na realidade, que não gostam de tomar uma posição bem definida, mas para não serem posicionados de radicais, ou de direita ou de esquerda, mas acabam sendo associados ao pensamento de direita, ao neoliberalismo e assim por diante. Como eu digo, o Brasil ele, historicamente teve uma outra formação e isso vai influenciar a forma como os conceitos de direita, esquerda e centro e a forma como as pessoas se posicionam dentro da sociedade em relação a isso. Os conceitos de centro, esquerda e direita eles vão ter uma caracterização no Brasil conforme a formação da sociedade brasileira. Exemplo, no Brasil nós podemos dizer que tem uma extrema direita, uma extrema esquerda, uma direita e um centro que seriam os setores, amplos setores que uma hora apoiam um setor, outra hora que apoiam ou que temem ser caracterizados como um grupo ou outro. Tá? Tanto a extrema direita como a extrema esquerda não tem compromisso com o jogo democrático, ou seja, eles participam do jogo democrático, mas visando a ruptura revolucionária, ou a extrema esquerda defenderia, portanto, um projeto socialista ou anarquista ou comunista de ruptura, e a extrema-direita, o fascismo, o Estado totalitário fascista, o cristofascista, extrema-direita. Da direita à esquerda e o centro estão os setores comprometidos com a democracia. A esquerda, os setores que mais reformas sociais, mais papel do Estado. A direita, o setor que quer menos participação do Estado, participa e defende o jogo democrático, mas que cria uma economia mais aberta, mais liberal e com menos políticas públicas. E esse centro é o setor também comprometido com a democracia, mas que se posicionaria conforme o jogo político. Na prática, esse centro seria boa parte, está no Brasil, devido à sua história, está os grupos fisiológicos, que no governo de esquerda apoiam a esquerda caso consiga alguma barganha, ou apoiam um governo de direita caso consiga também uma barganha. Esse seria o centro no Brasil, que na verdade são chamados de grupos fisiológicos. Alguns teóricos afirmam que a posição de esquerda, direita e centro, ela tem que ser conforme a autodeclaração do sujeito político. Ou seja, a esquerda seria aqueles que se autodeclarassem de esquerda, os outros que se declarassem de direita seriam de direita e o centro existiria como uma autodeclaração. Nesse campo teórico, extrema-direita e extrema-esquerda não existem. Por quê? Porque ninguém se declara como extremista, ou de esquerda ou de extrema-direita. Todo mundo se declara como revolucionário, como defensor da liberdade, etc. Mas não como extrema-direita e extrema-esquerda. Então, esse conceito da autodeclaração é complicada, porque a gente não consegue visualizar de uma forma melhor o panorama político e comportamental dos vários grupos políticos que atuam dentro do Brasil e que fazem parte da sociedade. Muitos dizem também que dividir a sociedade entre esquerda e direita e centro seria você, na realidade, maniqueizar a sociedade, entendeu? E que nós temos que ir para discursos de unificação. Olha, essas autodeclarações ou essas posições políticas, elas não são fruto só do imaginário social. Na verdade, o que divide a sociedade brasileira, o que polariza a sociedade brasileira, é a imensa desigualdade que existe no país. Cada vez mais que há uma sociedade mais desigual, a sociedade tende a mais se polarizar em direita e esquerda. Cada vez mais que uma sociedade menos desigual, a sociedade menos se polariza nesses setores e pode se fazer compromissos. Exemplo, a Suíça
nos anos 70 ou 60, fez um compromisso entre patrões e empregados que praticamente acabou com as greves no país e fez que ocorressem constantes melhorias no padrão de vida dos suíços. Por quê? Porque a sociedade tinha uma baixa desigualdade, as pessoas eram tratadas iguais e pôde construir esse acordo. Portanto, o combustível da polarização entre direita e esquerda na sociedade brasileira, em qualquer outra sociedade, é a desigualdade social. Menor desigualdade, menos polarização. Maior polarização, mais desigualdade. E isso é salutável? É porque o que está se debatendo entre direita e esquerda é o que gerou essa divisão, a desigualdade. Então, o que está se debatendo-se é a origem da desigualdade no Brasil e as medidas para combatê-la, dentro da perspectiva neoliberal, de que políticas públicas não contribuem, e liberar a economia para, através do processo de crescimento econômico, o povo melhora de vida, e a visão de esquerda, que você tem políticas de intervenção públicas na educação, na saúde e até da economia, para poder diminuir essa desigualdade social e fortalecer e consolidar a democracia. A desigualdade no Brasil, além de barrar o diálogo entre os vários setores sociais, ela é uma das bases da instabilidade que vem sofrendo o Brasil nas últimas décadas. E está por trás, esse conflito que se baseia na desigualdade nas classes sociais, está por trás da derrubada da Dilma, na prisão política de Lula e no processo que levaria à vitória de Bolsonaro. É isso, amigos. Terminamos hoje mais o nosso primeiro tema do nosso programa Que Viagem é Essa? Direita, esquerda e centro. Peço para vocês se inscreverem no canal, nós dependemos de você para continuar produzindo os conteúdos para o debate, e chamo vocês para curtirem também, além de chamá-los para o nosso próximo tema da próxima semana, que será a corrupção. Que viagem é essa? Valeu, pessoal. Tchau.